Hello, hello! Todo mundo! Vamos para mais uma live. Essa é uma live extra, hein? Gente, desde semana passada o trem tá animado nas lives aqui. Teve uma amiga ontem que me perguntou: Menina do céu, tô vendo que você tá fazendo live até 10 horas da noite, você não dorme mais não? Eu durmo, gente. Boa tarde, Rosana. Eu durmo, tenho acordado super bem porque eu tô fazendo o milagre da manhã. E ó, tranquilaça. Mas se apareceu live boa, apareceu live nova, a gente vai fazer, que é para entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então vamos entrando, chama o pessoal, que hoje tem um depoimento de uma pessoa maravilhosa. Esse depoimento vai ser muito legal. Boa tarde, Ellen. É Ellen que fala ou Elin? Boa tarde. Nossa convidada já chegou. Deixa eu só colocar o nome aqui. Ellen, né, Ellen? Ai, seja bem-vinda. É mesmo? A maioria das pessoas erram? Que bom. Que bom, vamos lá, gente. Já vou chamar a nossa convidada, que eu não quero perder nem um minutinho hoje, para aproveitar o máximo de tempo com ela. Dona Débora! Oiê, Olá, Débora, tudo bem? tudo e Seja você? bem-vinda, tudo ótimo, graças a Deus. Estamos Gente, aí. live super extra hoje, assim, extraordinária. Essa live saiu do forno ontem e a gente já está colocando ela em prática hoje, né? Que bom. Mas vamos entrando aí, todo mundo. Quem ainda não sabe o que está acontecendo, vou falar rapidinho, aí eu já falo por que a Débora está aqui para fazer live hoje, já passo a bola para ela. Para quem é seguidor da Débora e não me conhece, meu nome é Tamires Cortá. Eu sou formada em Educação Física, tenho mestrado em Atividade Física e Saúde e fui me especializando cada vez mais em dores, porque eu nasci com um problema de coluna e tive que ir buscando para mim, que eu passei pelo mesmo problema que a maioria das pessoas passaram. Remédio, e depois o remédio não resolve mais, fisioterapia, que resolve durante um tempo e depois você já não sabe mais o que fazer e vai se embolando nos remédios e fica sem saber que caminho seguir, né? Então fui buscando para mim um caminho para resolver as minhas dores nas costas e criei essa metodologia que chama liberação consciente da dor, que é você se libertar da dor de uma forma consciente. Não é só fazer liberação miofascial, mas entender as causas das dores. E para entender as causas das dores, eu uni informações de vários lugares, de medicinas orientais, de lados espirituais e da leitura biológica. A leitura biológica tem muitas pessoas que acham que é adivinhação. Se vocês quiserem voltar na live de quarta passada, tem a avaliação com a Thaisa Rossana, que ela fez a avaliação da leitura biológica, ela é formada em educação física, e ela falou, olha, antes eu achava que era adivinhação isso, porque ela me conhece há muito tempo já, ela demorou uns 3 anos para fazer a avaliação, e ela falou na live que ela achava que era adivinhação. Mas não é. É baseado em leis biológicas do corpo, que se a gente tivesse aprendido desde a infância, igual a gente aprendeu a escovar dente, talvez a nossa vida seria um pouquinho mais fácil com relação às doenças. Mas como a gente não aprendeu, não vamos ficar importando com o que já passou. Vamos aprender daqui para frente, vamos fazer algo útil disso daqui para frente. E Dona Débora fez a avaliação da leitura biológica ontem. Mas como que a Débora caiu na minha vida? Essa Thaisa Rossana, que fez a live na quarta passada, há umas 2 semanas, mais ou menos, ou mais, não, há umas 2 semanas eu terminei o livro Livros Mágicos, o livro Milagre da Manhã através dos livros mágicos, há umas 2 semanas. Então tem mais tempo. Deve ter um mês e uma semana, alguma coisa assim,
Thaisa Rossana me manda o link do Spotify com o livro Milagre da Manhã. Eu já tinha ganhado esse livro de presente uma vez, não dei muita moral para ele, que eu... Gente, pensa uma pessoa que tem dificuldade de ler, sou eu. Eu vejo palestra, leio artigo. Agora, livro, não sei por que eu tenho um problema com ler livros. E ela me mandou, falou, amiga, começa a ler esse livro aí, que você vai ser minha guardiã. Para isso, aquilo outro. E ela me deu uma semana para ouvir os áudios. Quem faz esses áudios? Débora Espadoto. Débora Espadoto faz os áudios dos livros mágicos. Eu comecei a ouvir, mas eu não fui na velocidade que a Thaisa falou, não terminei em uma semana, mas eu achei super legal. Continuei e depois a gente assumiu o compromisso do Milagre da Manhã, a gente está fazendo, a gente está nesses 30 dias. E eu achei a abordagem da Débora tão leve, tão gostosa, que quando eu terminei de ouvir o último áudio, eu marquei ela no Instagram e falei assim, Débora, eu tô sentindo que você é minha melhor amiga, de tanto que eu ouvi seus áudios assim, um atrás do outro, e ela vai falando de coisas da vida dela, ela falou a questão do peso, que a gente vai falar aqui hoje, ela falou, eu também desacreditava dessa história do Milagre da Manhã, então ela vai fazendo um negócio super tranquilo, super leve, e depois que eu marquei ela no Instagram, ela simplesmente me respondeu. Foi super simpática, eu achei super legal a abertura dela para isso. Tá, passou. Minha intuição falou que era para eu ler, ouvir o limite no limite. Não, peraí. No limite zero. Ouvir o livro No Limite Zero. Que é da Ana Débora também, que faz a leitura. Num belo áudio do Limite Zero, ela fala da questão do peso dela. Ela já tinha citado algumas coisas no livro Milagre da Manhã, e ela falou que ela já traz algumas dificuldades com peso e tudo mais, mas eu nunca tinha visto ela falar de ter tido contato com a leitura biológica. Ela já tinha falado do Ho Oponopono, já tinha falado de outras coisas de viagem que ela tinha ido, mas a leitura biológica, não. E eu sou uma pessoa meio enxerida. Eu saio mandando mensagem para as pessoas no Instagram, sabe? Falo assim, olha, eu já estudei isso e aquilo, se for útil para você, e eu mandei para a Débora. Falei, você já ouviu falar na leitura biológica para entender um pouco mais a causa dos problemas com relação ao seu peso? E ela, não, nunca ouvi. E, para minha alegria, ela decidiu fazer a avaliação da leitura biológica. Achei super 10, ela fez essa avaliação ontem e ela está aqui para contar para vocês como que foi a avaliação. Mas, Débora, antes de contar para a gente, para as pessoas aí, como que foi para você a avaliação, que agora eu quero ouvir de fora, né? Depois de quase 24 horas aí que você fez, como que tá a sua cabeça, que geralmente a nossa cabeça vira uma bagunça depois da avaliação. O que você já tinha visto antes da leitura biológica? Ela tem formação em Theta Healing? O que ela já tinha visto de buscar soluções para o peso dela? Oi, gente! Coisa boa estar aqui com vocês. Oi, Tamires, te vendo de novo, né? Acho que 24 horas atrás nós estávamos aí. Não 20, um pouco mais de 24, né? Tem um pouco mais, verdade, agora que eu pensei. E estou super feliz em falar disso, porque eu gosto sempre de compartilhar coisas boas, sabe? Eu não sou paga para nada, ninguém me paga nada para fazer propaganda, mas eu gosto muito de compartilhar o que funciona para mim, né? Porque eu acho que tem tanta gente aí fora que, sei lá, precisa de uma ajuda para alguma coisa, né? E eu sou muito humilde em dizer assim que eu preciso de ajuda para muita coisa, né? Não é, as pessoas às vezes me olham lá lendo e fazendo meditação e pensam, pô, a Débora santa, né? Iluminada. Tudo certo na vida dela, só que não, né? Então, muita coisa assim eu já consegui superar, mas muita coisa ainda tá aí pra gente superar, porque a gente nunca termina esse processo, né? De autoconhecimento, de compreensão, de cura de nós mesmos. Então, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas o que me fez bem, o que me trouxe assim, isso vale a pena, sabe? Bom, eu desde sempre eu tenho uma treta com a alimentação, né? Uma relação ruim com a alimentação. Às vezes vocês vão ouvir assim umas motos ao fundo, né? Quando No não é problem, nos cachorro, é meus vídeos moto. aparece também. Bom, Tranquilo. mas vamos lá, eu tô de carão pra janela aqui, ganhando esse arzinho, esse ventinho, tá ótimo. Então, eu sempre tive uma treta assim com a questão de peso e muita dificuldade de aceitação com o meu corpo, desde sempre, assim, né? Comecei a fazer dieta lá com 11, 12 anos, quando eu comecei a engordar.
12, eu acho. E sempre era a mais gordinha da turma, aquela coisa toda. Eu nunca fui assim enorme de gorda, mas eu sempre assim mais cheinha, mais acima do peso, mais, né? E aquilo sempre me incomodou. Até porque eu vivi numa fase, Tamires, que provavelmente a gente tem a idade próxima, eu vivi numa fase de adolescência que, assim, que as revistas Capricho, Toda Teen, as novelas, a Malhação, não existia pessoa gorda, né? Era Não. tudo assim, ou você era magra e linda, né? Ou você não tinha vez. E eu queria ser atriz, né? Por outros motivos também, né? Busca de atenção, busca de amor, busca de qualquer coisa, né? No palco. Então, para mim, era uma coisa assim, gente, como que eu vou conseguir? Só se eu, assim, né, mudar quem eu sou. E eu fiquei tentando mudar quem eu sou por anos, né? Hoje eu tenho 35, é pelo menos 20 anos, 22 anos que eu faço dieta, que eu busco ser magra, que eu busco. Eu até te falei, né, na nossa consulta ontem, que eu acho que eu emagreci sozinha nesta vida uns 250 quilos, de tantas vezes que eu fiz ioiô, sabe? Engorda 20, 25 quilos, emagrece. Aí, ó, Thaisa que me chamou para ler o livro, para ouvir o livro, chegou, ela aí, ó. Cheguei, Thay Personal. Ela é a causadora desse encontro aqui hoje. Olha aí. Obrigada, Thay. Gratidão. E aí fiz tudo, assim, já fiz todas as dietas, já tive umas 15 nutricionistas, tive compulsão alimentar, tive bulimia, tive anorexia, tive tudo que é coisa lá dos 16 aos 18 anos. Depois curei isso e fiquei gigante de novo, assim, no meu ver, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu voltei de lá com 100 e poucos quilos. Então, assim, muita dificuldade em relação à minha aceitação, né? Eu não conseguia aceitar de jeito nenhum, assim. Eu tentava de tudo que era forma no externo, né? Tudo que eram formas que eu pudesse fazer para emagrecer, controlando a boca, mas eu não conseguia. A compulsão vinha e comia tudo de novo, né? Então, assim, já fiz muita coisa para isso, viu? Já fiz tanto que eu fui fazer faculdade de nutrição. Não porque eu queria trabalhar com isso, mas eu achava que eu queria, mas na verdade é porque a minha mentalidade é assim de emagrecer, né? Então, se você me perguntar qualquer coisa de dieta, eu sei hoje. Grande coisa, mesmo assim eu não emagreci, né? Então, não tá no saber ali, tá? Em coisas mais profundas da gente, tá nos porquês mais sombrios, né? Do porquê que a gente tem esse funcionamento de acumular peso. O que o peso faz de função na nossa vida? O que esses quilos extras estão fazendo ali? Né? Porque o certo é o nosso corpo, ele tem um mecanismo de autorregulação e de autocura. Né? Se eu corto meu braço agora, em uma semana ele já está curado porque o meu corpo se autocura. Então, por que que eu fico fora do peso? Por que que eu fico sempre não saudável? Né? O que tem desregulado aí dentro de mim? Então, eu fui muito em busca disso tudo, né? Eu me considero hoje, falei para ti ontem, né? Muito melhor do que eu já estive, porque eu passei muito tempo não me aceitando. E só quando eu larguei tudo e disse assim, ó, eu não vou mais tentar emagrecer, eu vou tentar me aceitar, né? Eu vou tentar me aceitar. E depois eu vejo, porque eu passei 20 anos tentando emagrecer. E eu sempre emagreci e engordava, né? Então, eu vou tentar me aceitar. E foi o foco, né? E foi aí com Ho'oponopono, com Theta Healing, que eu consegui me aceitar. E assim, é maravilhoso a gente se aceitar. É uma libertação, é uma liberdade que não tem preço. Eu vivia numa escravidão, né? Então, essa aceitação de hoje, eu andar na rua, sem ter vergonha de estar andando na rua, porque esse era o meu nível de vergonha do meu corpo, né? Eu tinha que sair. Que difícil, sabe? Eu ia para as lojas e só comprava roupas pretas, né? Eu estava sempre buscando me esconder, me esconder, me esconder, me esconder, me esconder. Então, chegar num nível de aceitação é muito bom. É muito bom eu colocar uma roupa colorida. Mas, assim, ainda existe em mim, né, aquele
aquele processo atualizante do ser humano, né? De querer melhorar sempre, de autoaprimoramento, que me diz, ainda eu estou fora do peso. Eu ainda não estou com um peso saudável para o meu corpo, né? E quero chegar nesse peso saudável sem mais colocar meu corpo em situações de depravação, como eu fiz, né? Eu coloquei meu corpo em coisas tão extremas assim que eu não fiz bem para ele, né? Então, até eu te comentei na sessão que o meu estômago, por exemplo, eu forçava muito o vômito nas minhas bulimias, anorexia, antes, depois bulimia, né? Então, assim, hoje eu ainda faço algum reiki, alguma oração pro meu estômago, porque eu depredei ele, coitadinho, né? Então, quando a Tamires chegou para mim e disse: ah, você sabe que pode ter coisas muito mais profundas aí que impedem você de liberar esse peso, né? Eu falei: acredito total, preciso disso aí. E, Preciso. ó, antes da Débora dar continuidade na história da leitura biológica, é importante vocês verem como ela estava quando ela chegou na leitura biológica. Porque se a gente chega numa avaliação da leitura biológica muito fechado, dificilmente vai ter as viradas de chave que a Débora teve, que ela vai contar para vocês hoje. Porque ela já estava nesse processo de aceitação, já estava na busca. Porque antes de você querer mudar qualquer coisa, você tem que ver o que tem dentro. A gente, claro, viu mais coisas ontem, né? Mas ela já estava nesse processo de busca de ver o que tem dentro. E eu não sei se ela vai falar detalhadamente aí na questão da bulimia e da anorexia, ela também teve esse processo dela aceitar esse processo para depois ela conseguir tratar, porque a família dela nem sabia durante um tempo. E tem muitas coisas que nós ainda, na fase adulta, a gente esconde até da gente mesmo. Isso que a gente esconde até da gente mesmo, cara, é o pior problema para a gente encontrar numa avaliação da leitura biológica. Porque eu, como terapeuta, vou até tentar te ajudar, buscar, encontrar, mas você vai esconder. Eu vou te ajudar, mas você vai esconder. Aí a gente não vai sair do lugar. E não foi o que aconteceu com a Débora. O que a gente buscou, a gente encontrou. Porque ela estava aberta para isso. E mesmo assim, o que não encontrou faz parte do processo do próprio corpo ter o tempo de resolver as situações, né? A nossa consciência, ela não dá conta de resolver tudo de uma vez. Então, eu estou chamando essa atenção aqui para vocês sozinhos assim, no dia a dia de vocês já caminharem para isso. Para a hora que você chegar numa avaliação como essa, você já está minimamente aberto, um pouco menos resistente. Aí vocês vão conseguir entender por que ela teve essas viradas de chave que ela teve com a avaliação. Exatamente. Eu acho que é bem importante você dizer isso. Eu lembro que eu era professora de inglês, né? E as pessoas sempre me diziam assim: ah, em quanto tempo que eu aprendo a falar inglês se eu for para o exterior? Eu sempre dizia: depende do estágio que você está no seu inglês atual. Se você for para o exterior com inglês básico, você vai aprender um pouquinho. Você vai se virar. Agora, se você for para uma viagem de um mês no exterior com inglês avançado, você volta de lá assim, ó, show. Né? Então, tudo depende da maneira como você está no momento. E é a mesma coisa aqui, né? Eu acho que é aquela coisa que você... Como que você está hoje? O quão aberto você está? Porque a Tamires, ela fala assim, ó, é importante que você fale tudo que vier na sua mente, que você viveu, o que aconteceu na sua infância, porque tudo isso, às vezes, parece uma coisa bem insignificante, né? Ela me falou que a sua criança lá atrás, entendeu? Como uma coisa muito grandiosa, e hoje em dia o seu adulto vai dizer assim, ah, nem foi tanto. E a gente desvaloriza o que aquela criança lá viveu, né? Então, gostei de ela falar isso, né? Qualquer coisa que vier, fale, né? Qualquer coisa que você lembrar, fale, porque é para lembrar. Porque E isso é um bom aprendizado para a gente lidar com as crianças também. Qualquer coisa que a criança represente, coloque para fora, fale, é importante. Por mais que você ache que ela está fazendo birra, tá isso, tá aquilo, para ela é importante. Então, olhar para isso não quer dizer que a gente não tenha que pôr limites, disciplina e tudo mais, não é isso. Mas precisa olhar para aquilo com atenção, porque senão aquilo pode virar um outro problema lá na frente que você vai ter que, a família, qualquer
um que esteja ali junto, vai ter que resolver da mesma forma e gera esses conflitos que na idade adulta a gente vai resolvendo aos poucos. Exatamente. Então, é de a gente valorizar cada coisinha que vinha, né? Então, eu sou muito aberta, assim, quando entra nesses assuntos que é para me ajudar, eu abro total, sabe? Então, foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui falando para as pessoas sobre esse assunto, sobre essa leitura biológica que eu fiz. Até muita gente me disse, eu não vou conseguir, mas vai ficar gravada. Eu falei, vai ficar gravada. É legal. Vai. Então, porque as pessoas vão querer assistir depois também. E é um horário realmente que eu não faço muita live, então o pessoal vai assistir em outro horário. Mas é muito bacana, assim, gente. O que eu aprendi ontem com a Tamires, não aprendi, né? Vivenciei junto com ela. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Já li vários livros, né? Faço Ho'oponopono, já fiz curso de Theta Healing, já fiz uma constelação familiar, gosto de toda essa área terapêutica, né? Das terapias integrativas, alternativas, gosto de tudo. E essa eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Então, assim, coisas que me chamaram muito a atenção, que eu acho que é muito legal, assim, de repente você explicar mais também. Tamires, Luiz, você tem que escutar isso. O Luiz chegou aí, ó, da egrégora de cura. Não sei se já teve a egrégora de cura, leitura biológica, Luiz, mas é assim, ó, incrível, você tem que levar para a egrégora. Mas eu acho, Tamires, que ia ser muito legal você falar um pouco, antes ou depois, sei lá, também dessas conexões, né, porque é assim, olha como foi, vou dizer. Foi assim, a gente... Conta aí pra gente. Vamos contar, né? Agora para a Tamires receber também o meu depoimento. A Tamires chegou para mim e falou, quero testar esse negócio, fomos, né? E eu vou sempre muito aberta em tudo que eu faço, até na leitura dos livros, eu vou sempre muito aberta para experimentar mesmo, assim. Me entreguei para o processo, foram 3 horas, né, Tamires? 3 horas, assim, que ela faz o seguinte, gente, ela me escaneou, assim, ó, de cabo a rabo, como se diz, né? Do dedinho do pé, o fio do cabelo, porque a Tamires trabalha com a questão das dores, né? De aliviar as dores corporais através de liberações, quando você percebe que tem algum tipo de energia ali acumulada, alguma coisa estagnada aí, né? Que de repente esteja te travando na questão emocional e vai passando para as dores do corpo. Então, eu já li vários livros sobre esse assunto, né? De que todas as doenças começam antes no nosso subconsciente, nas nossas emoções, aí vai para o nível celular, depois aparece no corpo. Né? Então, às vezes, uma coisa que você tem hoje, começa a doer um braço, por exemplo, é um negócio que já está acontecendo há muito tempo a nível energético e no subconsciente e nas suas emoções, e aí, pá, acontece aquilo ali no seu braço e você acha, o que será que eu fiz? Bati em algum lugar, só que não, é um negócio que já vem do seu subconsciente, né? Então, que Aí, ó, Débora, a Raquel fez a avaliação há 2 meses. Fez a avaliação da leitura biológica e ele emagreceu 10 quilos. Olha aí. Olha, eu tô lendo ela, unindo os pontos positivos que encontrei na vida. 2 meses. Eu acho que daqui 2 meses eu também vou ter emagrecido isso, eu acho. Muito bom. Ai, gente. Mas então, ela faz um escaneamento do seu corpo, assim, né? Tal coisa dói, tal coisa... Cabeça dói, olho dói, orelha, ouvido. Onde que você tem dores? Ela vai fazendo essa procura, sabe? Em todo o seu corpo, como fosse um escaneamento. E eu achei muito interessante, assim, os significados emocionais, né? Ou seja, onde começou aquilo. Então... para mim, claro que eu vim com esse foco do emagrecimento, né? Não de emagrecer, porque hoje é uma coisa assim para mim. Eu não quero mais emagrecer para engordar de novo. Para mim, eu fico assim, então, né? Se é para ficar emagrecendo, que eu já fui efeito sanfona assim a vida toda. Então, eu não quero. Eu quero uma coisa realmente para ir para o meu peso saudável, né? Para eu ter um corpo forte, um corpo saudável, um corpo... É isso, eu acho que o meu foco é muito saúde hoje. Então, eu não tenho pressa de emagrecer muito. Eu só quero cuidar de mim, né? Então, eu tô com esse pensamento hoje. Então, muito interessante. Ela fez todo esse escaneamento de mim, que eu achei o máximo. Porque é muito gostoso, né, gente? A gente falar da gente, alguém que tá prestando atenção.
a gente se sente se cuidando, né? Tipo assim, ah, alguém tá interessado em ouvir que quando eu tinha 7 anos, eu caí, bati minha perna, não sei o quê. E o que, que é o significado disso? Por que, que eu bati a minha perna, abri minha perna quando eu tinha 10 anos de idade? Porque isso tem um significado. Eu fiquei assim, como que pode que eu ter machucado minha perna, feito ponto na perna, na canela direita, tem um significado muito importante, né? Eu nunca ia imaginar na minha vida que isso pudesse ter alguma coisa relacionada à minha questão toda emocional e subconsciente, né? Então, aí fomos vendo as questões passadas, né? E chegamos à questão do que é bárbaro, né? A função da gordura no nosso corpo, né? Que para mim ela é extremamente questão de proteção, né? Então, assim, é muito nítido, né? Os momentos da minha vida que eu engordo. Depois disso, eu fiquei pensando, né, Tamires? Os momentos da minha vida que eu engordo, que eu faço o engordar, né? O engordar meus 15 quilos. Quando que isso acontece? Quando eu me sinto desprotegida, né? Quando eu me sinto... sempre que eu vou para um outro país, por exemplo. Eu já morei em vários países. Morei na Itália, morei nos Estados Unidos, morei na China, morei nas Filipinas. Toda vez que eu vou me mudar, que eu me mudo para um outro país, eu engordo. Engordo 15, 20 quilos toda santa vez. E é muito da questão proteção, né? Outra questão, quando eu entrei nesse último relacionamento que eu estou, né? Isso para mim foi crucial ter percebido, assim. Eu entrei nesse último relacionamento que eu estou, que é um homem que eu amo muito, que a gente se dá muito bem. Sabe quando a gente encontra uma pessoa que assim, nossa, era isso que eu tanto procurava na minha vida, né? E eu criei um medo de perder aquilo, né? Eu criei um medo de perder aquilo. E que maneiras que eu posso perder este homem? Se eu trair ele, né? Se eu me interessar por outro. No caso de eu querer outra pessoa. Então, de maneira alguma eu quero perder isso. Então, o que eu faço? Vou engordar para ninguém mais me achar atraente, né? Para ninguém mais gostar de mim. E eu, claro, não fazer nenhuma merda, né? Olha o que é a cabeça da gente. Então, perceber o que o nosso corpo está fazendo, não contra a gente, mas pela gente. O meu corpo está tentando me proteger, só isso, né? Ele está agindo conforme aqui a cachola aqui dentro está revirando ali, dizendo: nós temos que fazer alguma coisa para ter certeza que este homem não vai embora, né? O que a gente vai fazer? Vamos engordar aqui para a gente não ter mais nada, nenhuma distração, né? E claro que é tudo do nosso subconsciente, porque conscientemente eu não pensaria em trair ele, por exemplo, né? Mas é tudo coisas que estão lá dentro, que estão conectadas com experiências que eu tive na infância, com experiências que a minha mãe teve, com experiências que a minha avó teve. Aí entram aí também as questões das constelações familiares, né? Coisas que vêm vindo com a gente, que estão na gente, no nosso DNA, e que são ativadas quando a gente tem esse medo de perder alguma coisa, né? Aí é muito interessante que também há uns 2 anos começou, por exemplo, eu comentei com a Tamires, começou uma sinusite para mim, há uns 2 anos. Se vocês vissem a cara dela ontem, na hora que eu falei o que era o nariz, ela me perguntou e eu falei, há 2 anos não aconteceu isso e aquilo. Sabe quando o olho da pessoa faz assim, tim, eu devia ter gravado a cara dela ontem, foi maravilhoso. Foi. Nossa, faz sentido. Falei, nossa, tem muito a ver com isso. Você sente que sabe? Porque ela falou assim, eu falei, faz uns 2 anos que eu tenho uma sinusite. Eu sempre tô com sinusite. Às vezes eu tenho até que tomar remédio para sinusite, porque só como é que se fala aquele que a gente põe lá para dentro do nariz? Esqueci o nome, enfim. Também esqueci. Enfim, Sorine, acho que ele que limpa, né, a solução salínica, sei lá o quê. Eu tenho aquilo para limpar. Aguinha com sal e não sei o que esguicha. Isso, o esguichador lá.
Faz tempo que eu tenho isso. Eu falei, e ela, desde quando? Eu falei, faz uns 2 anos. Daí ela disse, desde quando você tá com esse homem, né, firme, assim? Eu falei, faz uns 2 anos. Então, juntou tudo. Olha o medo, né? Porque ela falou que a sinusite é nada mais do que farejando o perigo, né? Então, assim, entra aí uma questão de perder ele, entra aí uma questão que também a gente foi percebendo que eu tenho um certo medo de ter filhos, né? Um certo temor com a questão da Que maternidade. mulher do século XXI não tem, né? Que mulher. É muito interessante, né, Tamires? Porque depois eu fiquei pensando assim, a gente ouve tanto, gente. Isso, ó, se você é mulher, tá na minha idade aí, 30 e poucos anos, presta atenção nisso. A gente ouve tanta coisa quando a gente é mais nova, principalmente das nossas mães, nós que temos 30 e poucos anos. O que eu ouvia da minha mãe? Não tenha filhos, não casa, vai viver a tua vida. Ou seja, o que a nossa mente grava? Ou você tem a sua vida, ou você casa e tem filhos. Né? Então vai gerando. Tamires, eu pensei tudo isso depois da nossa consulta. Viu? Veio vindo assim, ó. Daqui para os próximos 2 meses vai ser muita coisa ainda. Veio umas 800 fichas assim caindo na minha cama, né? Legal. 12 horas. Gente, eu fui dormir às 9 e acordei às 9. Assim, uma pedra, né? Depois dessa sessão. E aí eu fui vendo, refletindo por que eu teria todo esse medo de ter filho, né? O que mais poderia estar aí. E não é um pavor, um pânico, mas é aquela coisa tipo assim, ai meu Deus, né? Vou ter que cuidar de alguém, vou ter que nutrir, né? Vou ter que ter alguém responsável por mim. Logo eu que tô sempre em cada país e tô sempre viajando, né? E tipo, é muito dessas crenças que as nossas mães não faziam por mal, mas elas queriam nos alertar do tipo assim, não deixa também de viver tua vida, né? Porque foram mulheres que muitas vezes só viveram para ser mães, né? E se anularam muito. Então, minha tia, minha avó, minha mãe, todas elas diziam isso. Não casa, não tenha filho, vai viver tua vida. E isso vai assim, ó, na cabeça de uma criança de, sei lá, 11, 12 anos, a gente vai pensando, não vou fazer esse negócio não, né? Então, você vai criando um medo, assim, um negócio tipo, não, eu vou ter minha vida, né? E aí, agora, por mais que a consciência, que é claro que você não precisa deixar de ter sua vida só porque você quer ter filho e ter casar e ter família, né? Mas isso é forte ainda nas crenças, né? Então, vai tendo aquele medo. Pô, encontrei o homem da minha vida, né? Que é o que eu acho no momento e vou ficar achando. Até que me prove o contrário. Encontrei o homem da minha vida e tô feliz demais. E o que eu vou fazer? Pra gente, a gente vai, uma hora vai ter que ter filho. Meu Deus, estou farejando o perigo. Deixa eu botar uma sinusite aqui para que, né, me alerte que está acontecendo algum medo por aí, né? Então, assim, quando ela falou isso, eu falei, gente, o nosso corpo é muito inteligente. Ele está o tempo inteiro nos dando sinais e tentando curar as nossas emoções, curar o que não ficou resolvido, curar alguma coisa que não está bem esclarecida. Tudo vai para o corpo, né, Tamires? Ela me explicou assim que tudo que a gente vive emocionalmente bate no corpo, né? O corpo imprime no corpo, ela falou, né? Que não se expressa, se imprime. O que não é resolvido emocionalmente vai para o corpo. Então, um caso que eu contei para ela também. Eu tô falando, Tamires, muito, mas se você precisar... Vai falando. Tá ótimo. Que aí as pessoas vão se identificando com o seu caso. Isso é bem legal. Débora colocou aqui que você estava falando da mãe de ter filho. Ela falou, hashtag sei como é. Viu? Então. Porque eu quero ter filho, né? Mas é aquela coisa que a gente fica sempre com o pé atrás e sabe... E às vezes a gente nem se dá conta o que tá nos segurando. Então... Deixa eu até ler esse daqui, ó, que a Vibe Mágica falou aqui. E eu achei que eu não tinha medo. Isso é algo muito, muito, muito comum quando a gente começa na avaliação da leitura biológica. Por isso que eu falei que essa questão da Débora já estar aberta ajudou bastante. E ainda assim teve coisas que elas
percebeu que ela não tinha parado para pensar. Quando a gente não está nessa busca de se auto-perceber, qualquer coisa que o terapeuta da leitura biológica pergunte para você, você vai falar assim, não, isso eu não tenho medo. Não, mas isso não é um problema para mim. Não, mas, cara, muitas das pessoas, muitos de nós, não temos a mínima noção de quais são os nossos medos reais. Medos mesmo, que vêm da infância, medos de trabalho, o medo que a Débora passou do trabalho, do cargo e tudo mais. A gente acha que não é um medo, que é simplesmente, normal, todo mundo passa. Mas esses medos que parecem insignificantes, eles vão reagir no nosso corpo. O seu corpo vai se preparar para lutar ou fugir. É a hora que descarrega o hormônio de adrenalina, que acelera o coração, que faz vasodilatação das pupilas. E o seu corpo está ali o tempo todo reagindo. Aí quando ele coloca alguma coisa para fora, ele coloca uma infecção no olho, ele coloca uma infecção urinária, ele aparece uma arritmia, você começa a pensar, uai, de onde veio? Mas se você soubesse ver os sinais do seu corpo, você ia saber de onde veio. É porque a gente não sabe ler os... Eu ainda quero montar um curso com o nome de Educação das Sensações. Olha aí. Foi uma intuição que eu tive um dia. É porque a gente não sabe, simplesmente não sabe. As pessoas não fazem por mal, elas não sabem. Só isso. Não é compartilhado, né? Quer ver uma coisa que foi muito legal que a Tamires me alertou também? Porque ela vai fazendo escaneamento, né? Braço, dói, mão, dói, perna, dói, joelho, dói, não sei o quê. Você vai dizendo e vai ainda fazendo uma escala de 0 a 10, o quanto que essa dor tá ali presente. Aí eu tô com uma dorzinha nesse braço aqui, ó, no direito, tá? Aqui dentro. Quando eu faço esse movimento para trás, me dói. Só que já faz meses, né? Que aquilo ali tá ali. E começou no meio da pandemia, assim. Sabe quando a gente não se dá conta também, quando que começou as coisas, né? E aí eu falei para ela, interessante, lado direito tem a ver com profissional, né? Ou alguma relação com parceiro. Parceiro. Eu amei tanto. Lembrando que o nosso primeiro parceiro é pai na vida. Para qualquer pessoa, seu primeiro parceiro é pai. Se ele separou de sua mãe, não interessa. O gene dele está ali no seu ovócito. Se foi inseminado, não interessa. O primeiro parceiro é pai. E aí depois, aqueles que você vai se vinculando. Então, você foi inseminado artificialmente. Você não conviveu com seu pai biológico, mas você tem ali o gene dele. E aí você vai formando parceria com quem simbologicamente formar para você a figura de pai. Depois se torna figuras de cônjuges ou irmão, se for muito, muito próximo. Mas o primeiro parceiro é pai. Então, por isso que a gente tem que voltar, às vezes, lá atrás para entender alguma coisa nesse contexto de parceria. Mas eu tô achando muito legal a Débora, que ela gravou mesmo a questão dos nomes, dos conceitos. Achei legal. Eu sou boa de memória e quando eu gosto da coisa, assim, ó, me explicou uma vez, eu já posso dar uma palestra, se eu tenho essa facilidade. É legal. Mas então, começou essa dor no meu braço, né? E assim, eu não sei exatamente, foi no meio da pandemia. E aí ela falou assim: teve alguma coisa que você, de repente, no trabalho, foi obrigada a fazer, alguma coisa que você não queria, alguma coisa assim que você não ficou muito satisfeita em ter que fazer? Aí eu parei para pensar um pouquinho e veio, né? Antes de eu sair na pandemia, de acontecer, estourar a pandemia aí e fechar a fábrica, os meus chefes, eles me ofereceram um cargo de vice-gerência dentro da fábrica onde eu trabalho hoje como gerente de vendas e marketing, né? E eles me ofereceram isso. Quando eles me ofereceram, eu fiquei assim... legal, eles estão investindo em mim, mas veio um peso em cima de mim, porque não sou eu, tá dentro de uma fábrica gerenciando não a produção, porque eu não seria gerente de produção, mas gerenciando uma fábrica, né, enfim, Suíça, cheia das coisas, super perfeccionista, é uma coisa que eu até tento fugir, porque eu já fui muito, né? Então, veio um peso para mim, assim, eu falei, tá, eu falei, vamos testar. Eu falei, eu não dou garantia de que eu vou fazer, mas vamos testar. Eles iam me passar por um treinamento, né, de 6 meses para eu aprender aquilo tudo que eu teria que fazer e então ficar com
com esse cargo, que assim, financeiramente é muito interessante, mas com as atividades em si, não, né? Não para mim. E aquilo foi um peso para mim. Só que aí, olha o que aconteceu. Estourou a pandemia um dia antes de eu começar o meu treinamento. E aí, um dia antes, daí eu falei, sabe assim, foi muito bom. Eu dei graças a Deus que aquela pandemia tinha estourado lá dia 17 de março. Eu falei, graças a Deus que eu não vou precisar começar esse treinamento, né? Que eu não estava a fim de fazer. E aí, começou essa dor. E ela me explicou o que é essa dor, Tamires. Quer explicar? Então, como que funciona? E a Raquel que falou aqui que emagreceu 10 quilos, ela faz uma brincadeira que bendita pandemia, que tem tanta coisa boa acontecendo nessa pandemia que a gente pode montar um livro, um álbum de fotos depois e vai colocando assim, bendita pandemia. Na pandemia eu me livrei disso, eu aprendi aquilo, eu me aproximei da família, Nossa, tanta coisa que dá pra gente fazer desse bendita pandemia. Para Débora, e tem gente que nunca estudou, nunca parou para pensar ou não acredita que o tempo ele tem qualidade. O segundo de antes não é o mesmo segundo de agora. O mês que passa não é o mesmo mês. São 29 dias iguais. Não são. Ele tem essa qualidade das coisas acontecerem exatamente no momento que precisa acontecer. Não é uma pré-determinação de tudo estar quadradinho, mas existe uma lei de atração que ela tem uma teia. Sabe uma teia de aranha que você vai tentar reproduzir? Não vai sair uma teia de aranha. É algo que só a natureza consegue fazer. A gente não consegue. E ela tem uma capacidade de atrair as coisas para o momento exato que precisa acontecer, e foi o que aconteceu com a Débora. E a gente estar atento a essas coisas, a gente vai conseguindo perceber por onde a gente deve caminhar. Tem o nosso momento de agir, de colocar a nossa energia para aquilo, mas tem a parte da natureza, tem a parte do universo que a gente precisa deixar com que o universo faça e também entender os sinais. Esse sinal do braço da Débora é o mesmo do da minha coluna. Eu vou explicar o dela e já explico o da minha coluna. Só, Tamires, a Drica falou, estou com essa dor no braço direito também, dói muito, então vai ajudar ela também. E ó, Drica, pega a ideia. Cada parte do corpo vai ter uma função de dor, de função a nível de sobrevivência. Isso eu explico na minha metodologia da liberação consciente da dor, porque quando você entende isso, você para de brigar com a dor. A Débora podia estar achando assim, depois que começou a academia, aí se continua a dor, daqui a pouco é um movimento da academia que sai, é outro movimento da academia que sai, aí eu paro de fazer não sei o que em casa, porque eu não posso esticar mais o braço, e você vai só brigando cada vez mais com o negócio, e aquilo não é a causa do problema. E aí você entendendo a real causa do problema, você só vai ajudando o corpo a resolver aquilo que você precisa resolver. Então, quando ela recebeu o convite do trabalho, o corpo dela entrou num estado de proteção, que é o sistema simpático ali, que é como se você fosse lutar com um leão. Por quê? Por conta de crenças diversas e por vários motivos, insegurança e tudo mais, ela naquele momento não conseguiu falar não de pronto e papum. Não quero, isso não é para mim, independente do financeiro, não. Mas a gente tem vários motivos para a gente deixar uma situação morna na vida, várias vezes. Quando você quer separar de um casamento, mas você tem filho que te segura, aí lá na frente você vai ver que nem precisava separar mesmo, tá tudo bem. Quando você quer mudar de trabalho, mas a questão financeira te segura por um instinto de sobrevivência, várias coisas. E depois de um tempo a gente vai resolvendo. Mas, enquanto você não decide isso, o seu corpo está nesse estado de proteção. Porque o leão está ali, querendo brigar com você. O leão, no caso dela, era o cargo. Que, por diversos motivos, era atrativo, mas por alguns outros diversos motivos ela também não queria. E enquanto ela estava nesse assim, aceito ou não aceito? Vou passar pelo treinamento? Não vou. Mas e aí, como que vai ser? Eu vou receber o salário, mas e a jornada de trabalho? Enquanto isso está acontecendo, a sua musculatura ela tem bastante sangue. Porque se um bicho vem te atacar, ou você vai correr,
Ou você vai tentar afastar esse bicho, você vai dar um jeito de se proteger. É essa a função do seu corpo. Só que o osso, ele não serve para garantir vida, vamos dizer assim. O osso quebrado, você tá vivo, mas tá quebrado, mas você tá vivo. Então o osso, ele vai desgastando para mandar sais minerais para o sangue, porque o sangue é vital. E aí você vai acumulando problemas em várias partes do corpo. E o osso está desgastando enquanto a Débora estava ali. Vi o trabalho, não sei como que vai ser, estou fazendo treinamento, tá. Quando veio a bendita pandemia, o cérebro dela entendeu. Ufa, não vou mais precisar fazer aquilo que eu não queria falar, não. Por diversos motivos eu não queria falar, não. Quando ele teve essa sensação que às vezes não é consciente, para quem não está ouvindo o livro que Dona Débora lê do Limite Zero, lá no livro tem uma citação de um estudo que mostra que as nossas decisões ocorrem primeiro no inconsciente para depois vir para o consciente. Então, às vezes, essa decisão ela é inconsciente, às vezes não, né? A nossa decisão ela é sempre inconsciente para depois vir para o consciente. O corpo dela parou de brigar. Aí ele virou a chavinha assim, sistema simpático abaixa um pouquinho, sistema parasimpático aumenta um pouquinho. Qual que é o sistema parasimpático? É o da noite. Sabe quando você chega do trabalho, você se solta assim no sofá, entreguei aquele projeto, peguei meu filho na escola, consegui fazer isso, aquilo Então, outro, e você fala assim, pode missão falar. cumprida. Missão cumprida, exatamente. Foi essa virada de chave que o cérebro da Débora fez. Missão cumprida, não preciso mais brigar com esse cargo aí que eu não queria. Esse sistema parasimpático, ele vai começar a te descansar igual de noite, que você vai se preparar para dormir, você vai ficar mais lento, a sua musculatura já não tem a mesma produtividade. Lembra que o músculo ele estava bem, ele tinha muito sangue, mas o osso ele estava desgastando para mandar sais minerais para o sangue? O músculo agora já não precisa mais de muito fluxo sanguíneo, que ele já não precisa brigar com o leão. Então ele meio que, entre aspas, enfraquece um pouquinho. Só que aquilo que estava desgastando lá na articulação vai aparecer. Porque quando a musculatura está fraca, a articulação fica frágil. É a hora que a dor começa a aparecer. Então, um movimentinho que você leva o braço assim no armário, que antes você não sentia nada, a partir de um dia você começa a sentir. E você fica assim, poxa, mas eu não fiz nada assim de tão importante e começou a doer. Começou a doer porque o seu sistema simpático e parasimpático alterou naquela função daquele problema. Por isso começou a doer. E aí a gente vai resolvendo. No caso da Débora, ela ainda precisa resolver algumas coisas ali. Enquanto não terminar de resolver, o corpo ainda não vai regenerar tudo que precisa regenerar. Mas quando ele tem capacidade de regenerar tudo, é quando vem inflamação, gente. Aí a gente fica achando que a inflamação ela é ruim. A inflamação não é ruim. A Débora deu o exemplo do corte. Se você corta a mão, vai vir inflamação para cicatrizar. Mas é uma inflamação pequena. A gente está tão acostumado a cortar a mão desde a infância, os nossos pais, que fala assim, vai vir, vai ficar vermelhinho, vai doer um pouquinho, vai sair uma aguinha. Isso são os sinais da inflamação. Por que eu não tomo remédio contra de uma inflamação na mão? Que eu já sei, meu cérebro já aprendeu que isso não é um problema grande. Mas e quando tem inflamação na articulação, eu quero tomar anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele corta a inflamação. A inflamação está ali gerando dor, está trazendo sangue, está trazendo células brancas, tudo para corrigir. Quando você toma um anti-inflamatório, acabou a regeneração. Mas acabou a dor também. Aí a gente acha que a dor é um problema na nossa vida. Acabou a dor, acabou o problema. Engano seu. Não acabou o problema. É hora que você continua com um desgaste lá dentro da articulação, sem dor, para te alertar que você está com um problema. E aí você continua fazendo as coisas sem se preocupar com aquilo. Daqui a pouco tem um tendão rompido, tem um problema mais sério, porque você não soube tratar a causa do problema. Esse foi o caso da Débora. Foi impressionante quando ela me disse assim, provavelmente a dor no braço é relacionada ao profissional ou ao parceiro, né? Ou alguma coisa com o pai e tal.
eu lembrei dessa questão do trabalho. E ela disse, provavelmente é porque você não queria, aquela coisa afasta, né? Não quer. E aí gerou isso aqui. E ainda eu tô com essa dor, por quê? Porque ainda não tá resolvido. Porque quando acabar a pandemia, a ideia é eu voltar para lá, né? Então, isso tudo tá me dizendo que o quê? Não tem que ir por esse caminho, né? Eu tenho que ir lá e dizer, não, isso não é para mim. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que escolher o que meu coração tá pedindo. E eu falo tanto disso, né? De ter o coração como um GPS interno, que a gente sempre sabe o que quer, mas a gente escolhe outras coisas por outras pessoas, por outras coisas da mente, por ego, por N questões, né? Então, por quê? Que é o máximo, assim, que legal ser vice-gerente de uma empresa suíça, legal, mas será que eu quero isso? Não, eu não quero isso, né? Eu vou ser muito mais feliz ganhando nada e lendo livro para Livros Mágicos, por exemplo, né? Então, são escolhas que são situações que a gente vai se colocando e o corpo vai recebendo e vai adoecendo, né? Para nos alertar que esse caminho não é o certo, muitas vezes. Só para encerrar aqui a minha participação, uma coisa que eu achei extraordinário. Eu vi que tem um monte de gente perguntando questões, estou com dor no joelho, dor no ombro, dor herpes saindo e tal. Gente, eu super recomendo vocês fazerem essa leitura biológica, essa sessão com a Tamires, para vocês se compreenderem, porque tudo que a gente traz para a consciência já começa o processo de cura, né? Tudo que vem para a consciência, aí já começa a curar, né? Ah, entendi, é por causa disso, né? Então eu não fico tentando tomar um anti-inflamatório para minha dor, porque eu já sei o porquê que ela está ali. Já começo a tentar pensar diferente, já começo a pensar, não, eu não vou dizer sim para esse trabalho, né? Deu a pandemia, deu 8 meses para eu pensar que não é o que eu quero, para eu lembrar que não é o que eu quero, né? Para eu ouvir meu E ó, coração. Débora, a pandemia, na verdade, ela já te ajudou a entender que você estava tomando a decisão um pouco equivocada. Porque a dor muscular e articular, gente, ela começa a aparecer quando você começa a resolver o problema. Então, se não tinha dor antes, quando ela aceitou o cargo, se ela tivesse na decisão certa de aceitar o cargo, nossa, eu sempre quis ter um cargo desse, eu batalhei para isso, tá. Quando a gente alcança, vem dor para regenerar. Não foi o caso dela. A dor veio quando a pandemia tirou ela um pouco da situação. Aí é um bom sinal. Opa, a dor veio agora que eu me afastei do cargo. Então, se eu tinha dúvida, é agora que eu tenho certeza que eu não preciso ficar no cargo. Porque as 3 vezes que eu travei da coluna, Débora, eu estava me valorizando para fazer algo que eu queria. A primeira vez eu estava estudando para o vestibular de educação física e quando eu decidi fazer educação física, ficava todo mundo assim, mas educação física, tipo, há 10 anos atrás, né? Não ganha bem, você não acha melhor escolher outra área, tarará. E quando eu decidi mesmo que eu não ia mais ligar para o que as pessoas estavam falando, começaram as crises, foi quando eu descobri meu problema de coluna. A segunda vez que eu tive crise, eu estava estudando para o mestrado. Foi quando eu cansei um pouco da área prática e falei, quer saber? Eu vou estudar coluna, que é o que eu quero estudar. Fui atrás de coorientação em Brasília, travei da coluna, 2 dias de cama. Terceira vez que eu travei da coluna, eu decidi fazer a minha empresa crescer com o que eu acredito. Porque eu estava tentando vender fitness, vender pilates tradicional, fazer aquilo que é modinha, né? E chegou uma hora que eu falei, cansei, chega, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Travei da coluna, 10 dias de cama. Se eu não entendesse a função da dor, eu ia falar, cara, eu devo estar no caminho errado, não é possível, porque toda vez que eu desejo, que eu tento mudar para melhor, assim, eu travo da coluna. Não, então, na verdade, é isso mesmo. É por isso que você está no caminho certo, por isso que veio a dor. E aí a gente aprender a ver isso, que é o que a Raquel perguntou, então é normal a gente ter dores, porque a gente está crescendo na vida e faz parte? Sim. Só que aí a gente vai aprendendo a escolher melhor as estratégias, como é o que eu trabalho com a liberação miofascial, mas aí eu vou deixar a Débora fazer a fala dela, que eu já explico a junção da liberação miofascial com a leitura biológica. Perfeito. Agora eu lembrei que a Tamires ontem falou que nos livros, eu falei de uma amiga que ela dizia, vou começar a fazer exercício. E toda vez que ela ia começar,
dava diarreia, né? Tipo assim, nela. E aí ela falou, a Tamires, para mim, sobre a questão do... Ela entendia como se o corpo não estivesse ajudando ela. Tipo assim, até isso me trava, né? E na verdade o corpo estava ajudando ela, porque o intestino, ele serve, a função dele é colocar para fora o que não presta, né? Então, se ela decidiu conscientemente, vou fazer exercício, é como se o intestino dela estivesse dizendo assim, vai lá, vamos limpar isso aqui para tu poder ir, né? E ela entendeu o oposto. É como você com a coluna, né, Tamires? Daqui a pouco, se você não soubesse dessa função, você poderia compreender completamente errado, né? Diferente e achar que não era para seguir. Então, é legal entender as funções de cada órgão, né? E uma coisa que eu também queria compartilhar é que eu falei para a Tamires, a minha avó materna faleceu de câncer no intestino. E dela falou assim para mim, ó, sem conhecer sua avó, né? Eu digo que ela provavelmente tinha muita coisa dentro dela, emocional, sentimental, que ela não botava para fora. E aí, né, que ela segurava, que ela carregava. E aí, o câncer, o que é? É umas células, é uma estrutura do nosso corpo ali que resolve parar de fazer a função que estava fazendo. Então, se rebela. Tipo assim, pronto, agora não aguento mais, vou fazer... Parei com isso aqui. Cansei de segurar essa merda toda, né? E aí, vou fazer um câncer para ver se isso aqui vai embora, né? Para ver se ela põe para fora. Então, o câncer, ele vem ali tentar ajudar nessa coisa que a pessoa segurou a vida inteira, às vezes um rancor, às vezes mágoa, às vezes dores, né, de emocionais, e já foi comprovado até em estudos científicos que as pessoas que têm câncer geralmente carregam um rancor, carregam coisas, né? Então, e realmente, minha avó carregava muita coisa com ela, né? Não é de se espantar que ela faleceu de câncer no intestino, que é justamente nesse órgão que é para colocar as impurezas para fora, né? Então, assim, foi tão esclarecedor, gente, a sessão com a Tamires, que eu só tenho a agradecer, a compartilhar. Depois eu vou compartilhar essa live também. Vou dar de presente para minha mãe, porque quando eu falei para minha mãe ontem, Tamires, conversamos Que muito. legal! E a minha mãe tá Ai, aqui que na live. legal! Vou dar de presente Como para que é o minha nome da mãe, sua mãe? Margarete. A Marga, a gente chama. Margarete, seja bem-vinda. Eu não sei se a sua orelha queimou ontem, mas a gente falou um tiquinho assim de você, porque não tem como avaliar uma pessoa sem falar de mãe, gente. Porque a gente traz os genes, a gente viveu acreditando muito no que as nossas mães falaram pra gente. Só que as nossas mães são seres humanos. Apesar delas estarem num pedestal pra gente, porque tem a lei de hierarquia, elas são seres humanos. E os problemas que a gente carrega têm relação com elas, tem, mas não é culpa delas. É uma situação bem, bem, bem diferente. Mas se eu não compreender o que minha mãe passou, dificilmente eu vou compreender o que eu estou passando. Dificilmente. E foi incrível, eu falei com ela, a gente teve uma conversa super legal, eu falei dessas questões, eu falei, mãe, tu vai amar esse negócio, ela se interessou. E aí eu resolvi dar para ela de presente o seu curso, né, que começa segunda-feira, que é... alguém acho que perguntou, né? Você dá curso de leitura biológica ou atende? Ela faz os dois. Só que nesse curso, a pessoa que fizer o curso vai ganhar também essa sessão. Então eu falei, eu preciso dar isso para minha mãe, sabe? A minha mãe é essa, ó, Movimento Gratidão. Tá ela aqui. Ah, legal. Margarete, muito obrigada por você ter colocado essa pessoa no mundo, maravilhosa. Independente do que tenha acontecido no meio do caminho, você e seu esposo fizeram essa pessoa maravilhosa. Maravilha. E eu só tenho a te agradecer, Tamires. Eu digo que as pessoas têm que fazer, sabe, essa sessão e quem tem interesse de aprender. O meu pai tá aqui atrás junto, mas ele não me escuta muito bem. Ah, tá, sem E, problema. eu super recomendo. Vou te recomendar sempre. Uma pergunta, Tamires, que eu fiquei com dúvida. As sessões, assim, quantas vezes a gente pode fazer por ano? Ou é uma coisa assim, não, você faz uma vez por ano para cada... Porque, assim, depois você me explicou, né? Se eu quisesse entender por que eu tenho infecção urinária, sei lá.
Ou se eu quisesse entender por que eu não emagreço. Cada vez que eu faço a sessão é para um assunto, né? Mas, assim, tem um limite de sessões que eu possa fazer? Então, quando a gente faz o curso, a orientação do criador da técnica, que é o Manuel Corbel, ele é um belga, ele é o criador da técnica, mas a base ela está toda na nova medicina germânica, que foi com o Dr. Hammer, que trouxe as 5 leis biológicas. E aí, baseado um pouco na embriologia, no tempo que o nosso corpo tem de regenerar células, porque de tempo em tempo a gente quase que tem um corpo novo. Para quem acha que está velho, que não se regenera, regenera sim, tá? Nesse tempo é aproximadamente 2 meses e meio, 3 meses, que a gente tem aí, vamos dizer, de resolução de conflito. Esses 2 meses e meio, 3 meses, vai caindo muitas fichas. Tanto que quando a gente faz o curso, cada módulo tem mais ou menos essa distância. Porque nós que fazemos o curso, a gente está se tratando a cada módulo. A gente volta assim com a cabeça completamente diferente, que vai caindo muitas fichas, a gente muda muita coisa. É interessante você ver no decorrer do curso como as pessoas mudam de cabelo, troca de estilo de roupa, vai assim virando a chave de todo mundo. Então, a cada 2 meses e meio, 3, se você sentir necessidade, aí você marca outra sessão da leitura biológica para poder trabalhar qualquer outra coisa que você queira, ou dar continuidade naquele assunto, ou tirar mais dúvidas do que ficou. Mas cada vez que você for fazendo, você vai vendo que você mesmo já vai entendendo com mais facilidade as leis, as coisas que vão aparecendo e vai conseguindo fazer as conexões. Entendido. Queria saber, né? Ah, e gente, vocês devem estar se perguntando assim, tá, e daí como que faz pra... Oi, Dani. A Dani do Ateliê de Mandalas está aqui. Ela faz mandalas energéticas muito bonitas. Ai, legal. Vocês devem se perguntar, tá, e como que eu faço agora para sei de todas essas informações? O que que eu faço, né? Então, eu acho assim, primeira coisa é que tudo que vem, que a gente consegue trazer para o consciente, tirar lá daquela caixinha preta e trazer para o nosso consciente, já começa o processo de cura. Mas a Tamires recomenda uma série de liberações, né, Tamires? Que fazem com que o processo aconteça, né, de mudança para auxiliar o corpo a trabalhar e a lidar com essas emoções, né? Agora, provavelmente, você vai Sim. dar sequência nessa informação. Isso, eu vou explicar para vocês, porque é o seguinte, se vocês perceberem na natureza, tudo está em constante movimento, tudo, tudo, tudo. O pessoal que estuda física já sabe das partículas subatômicas, essa porta que vocês estão vendo parada aqui, ela é aparentemente parada, porque as partículas estão ali o tempo todo em movimento. E isso, a semente que está debaixo da terra, tudo está em movimento. Só que desde a Revolução Industrial, a gente foi cada vez ficando mais parado, mais parado. Veio carro, veio televisão, veio celular, e assim a gente foi cada vez mais parado, mais parado. E a gente precisa do movimento das células para a gente ter saúde, para a gente ter qualidade de vida. Não é só movimento corporal, mas movimento de estudar, de buscar conhecer. Mas o estudar ele é mais natural para a gente, né? A questão de sobrevivência. Agora, o movimento do corpo, não. Só que o que eu fui percebendo na prática? O início das pessoas para a prática de exercício físico, hoje em dia, tem sido muito difícil e sofrido, né? Você entrar numa academia, você continuar uma caminhada, Débora que o diga, é muito sofrido. A gente quer fazer um monte de coisa e a gente acaba deixando para trás aquilo que não é dito de sobrevivência. Filho é sobrevivência, trabalho é sobrevivência, estar com a família é sobrevivência. Fazer exercício, não. Lá na época das cavernas, a gente não fazia exercício. A gente se movimentava para garantir comida, assim, a gente se movimentava para construir casa, a gente não fazia exercício. Então a gente vai deixando e a gente acha que isso não tem tanta importância, mas tem. É quando você está movimentando o seu sangue que você consegue pensar melhor, você consegue tomar decisões melhores, você consegue resolver os seus problemas. Então, pensando nisso, eu criei essa metodologia, Liberação Consciente da Dor. Eu tenho uma metodologia mais completa do que essa, que envolve a prática de exercícios físicos. Só que aí eu vi que as pessoas ainda não estão no time. Aí eu facilitei um pouquinho. Essa da liberação consciente da dor é basicamente o entendimento da causa das dores e a técnica da liberação miofascial,
que muitas pessoas já ouviram falar por conta da fisioterapia ou do pessoal do esporte que faz as liberações miofasciais, mas eu adaptei ela para alívio de dor, que aí você consegue fazer de forma relaxada, você faz um protocolo de até 20 minutos, rapidinho, no dia a dia você inclui, e você consegue, nesse movimento de sangue no seu corpo, ele vai movimentar as mitocôndrias, que é quem dá nutriente para todas as partes do seu corpo. E aí, quando você começa a entender as causas das dores, esse movimento de sangue te dá energia para continuar nessa resolução de conflito, ou o contrário. Você não quer saber de causa de dor, você só quer aliviar a dor. Porque você está com tanta dor há tanto tempo que você não quer mais, assim, eu não quero saber de mente e corpo, eu quero aliviar minha dor, tá? Então faz o protocolo primeiro, alivia a sua dor, mas volta e vamos parar para pensar na causa da dor. Porque se você focar só no físico, não adianta. Você não vai conseguir resolver a sua dor, porque as causas são comportamentais. E aí, essa metodologia, as vagas abrem na segunda-feira. Aqui no link do Instagram, na bio, tem a minha fotinha, tem a descrição ali de quem eu sou. Aí tem um link ali que chama Linktree. Ali estão disponibilizadas todas as aulas dessa semana da jornada da liberação da dor, eu explicando tudo como que funciona a metodologia, e segunda-feira abrem as vagas. Só que tem um bônus na segunda-feira. Na segunda-feira, quem comprar na segunda-feira especificamente ganha a avaliação da leitura biológica, que eu nunca ofereci em nenhum curso online, que a Débora falou, durou 3 horas a avaliação dela. E se a sua avaliação depender desse meu tempo, vai ficar 3 horas. Eu não vou parar a avaliação no meio do caminho. A nossa internet caiu ali, a Débora falou, não, tudo bem. Falei, não, você volta aqui, que a gente não terminou, você volta pra gente terminar. Que demanda muito da minha energia e do meu tempo, mas eu amo fazer isso. Eu falei, não, dessa vez eu vou disponibilizar. Mas aí é só para quem comprar na segunda-feira. Então eu junto a avaliação da leitura biológica, mas tem aulas gravadas na plataforma do Hotmart, a todas as técnicas da liberação miofascial, o que é miofáscia, tem uma técnica mais rapidinha da liberação para você fazer no dia a dia, junto com uma técnica de respiração que vem da meditação, para você pensar nessas causas dos problemas. Então, é uma união, assim, de aliviar dor no dia a dia com buscar a causa dos problemas. Porque eu fui percebendo que esse idealzão da Organização Mundial de Saúde, de fazer exercício todo dia, ainda é muito difícil para muitas pessoas. Então, é uma forma de aliviar dores, mas de você já ir se atentando para a causa das dores e do que realmente traz tudo isso na sua vida, né? Essa é a metodologia que vai abrir na segunda-feira. Então, se você não se inscreveu na jornada, eu sugiro que as inscrições já fecharam da jornada. Eu sugiro que você entre nesse link que está no Instagram e lá na página dos vídeos da jornada tem um campinho para você entrar no Telegram. Aí no Telegram eu vou informar da abertura da segunda-feira, das vagas, para você não perder, porque você não vai receber mais e-mail. Só está recebendo o e-mail para quem já se inscreveu na jornada. Mas para quem está no Telegram, vai receber as informações tudo certinho, na hora certinho. Eu vou dar para minha mãe, de Natal. Ai, que legal. A Reca Casaroto perguntou sobre infertilidade. Dá para fazer avaliação sobre infertilidade? Gente, porque o nosso corpo ele está todo conectado por fáscias, isso você aprende no curso, que é uma pelezinha que fica por cima da musculatura. E quando você tem medo de gerar, Dona Débora escutou muito isso na avaliação de ontem, as suas fáscias elas não trabalham bem. Aí gera ovário policístico, gera endometriose, porque o seu útero precisa se proteger de gerar por algum motivo. Aí você entendendo essa questão do que é esse medo que vem, de onde que vem, a liberação miofascial ajuda a movimentar essas fáscias para que essa região trabalhe melhor e se o medo for entendido, teoricamente, ele vai funcionar, voltar a funcionar bem. Mas não é do dia para a noite, viu? Tem esse tempinho aí de resolução do conflito. O pessoal está perguntando de câncer também. Dá para fazer avaliação de câncer? Sim, dá para fazer a avaliação de câncer e aí a gente vai, na avaliação, detectar qual é o tipo de câncer, encapsulado ou não, qual a fase que está, que aí dá para a gente pensar nessa resolução de conflito e como ela deve acontecer. Uma coisa eu já consigo adiantar para qualquer pessoa, viu, gente? Que é um processo que nós estamos muito
presos nele. A gente está numa fase do planeta que a gente está julgando tudo e a todos. Todo mundo é problema, o mundo é causador dos meus problemas, e no livro Limite Zero a Débora traz muito legal pra gente com o Joey não, o Dr. Helen, né? Vitale, que independente de qualquer coisa, a leitura biológica também fala disso, a gente precisa trabalhar o perdão perante das situações, independente de qualquer coisa. Mas é mais difícil para o nosso cérebro trabalhar nesse perdão assim aleatório, né? Quando a gente entende melhor as causas, é mais fácil de pensar assim, então tá tudo bem, né? Porque aconteceu lá na infância, não sei o quê, que eu fiquei triste, mas agora já não tem tanta necessidade. Aí a gente vai perdoando. Mas se você já sabe alguma coisa que te incomoda internamente, olha com acolhimento para isso, que não aconteceu na sua vida por acaso e não tem ninguém culpado. Traz para você a responsabilidade de que está nas suas mãos a sua qualidade de vida. Depende da forma como você vai olhar para ela. Perfeito. E, bom, em relação a perder peso, gente, né? A liberar este peso, eu vou agora fazer umas liberações também. Tem algumas liberações para fazer, né? Vou ter algumas liberações para fazer aí, mas o fato de a gente já entender o porquê que meu corpo ganha esse peso, já tira, a gente já passa até a gostar dessa gordurinha que vem, sabe? Eu tô falando do porquê eu fui te procurar, né? Só para encerrar. Assim. Então, sim, só o fato de a gente saber, é proteção, meu corpo quer me proteger. Ai, querido, não precisa, né? Pode deixar embora. Mas assim, a gente acaba tendo um amor por aquilo que está acontecendo, por aquela doença, por aquela coisa desregulada, algum imbalance, eu quero falar. Eu tô igual pessoa chique que fala inglês muito tempo e não lembra o que quer falar. Ai, gente, eu me tornei o que eu mais temia, esse tipo de pessoa. Não, é um descompasso, assim, né? Desequilíbrio. Era essa palavra. Yes! Né? Então, quando a gente se vê diante de um desequilíbrio, alguma coisa que a gente fica odiando. Eu ficava sempre odiando esses meus quilos extras, né? E, coitado, era só o meu corpo querendo me proteger de uma situação, né? Por medo de perder, por medo de medo. Tudo é o medo, né? É a base, acho que, de todas as nossas doenças. É o medo, a questão da sobrevivência. Então, eu acho que é muito valioso fazer uma leitura biológica assim, uma avaliação dessas, para o seu autoconhecimento em relação às suas dores, às suas dificuldades, até para direcionar depois. Por exemplo, eu gosto muito do Ho'oponopono, mas aí você direciona o Ho'oponopono para aquilo que você aprendeu, que é a questão, né? Sim. Sobre aquilo ali. Então, eu acho muito valioso, recomendo muito e eu acho que é isso. Muito bem, gente. Falamos um monte. Nossa, eu quero agradecer assim imensamente, de coração, para a Débora por ter disponibilizado o tempinho dela para estar aqui. Super simpática, aberta, tranquila para compartilhar as questões da vida dela. Só tem a ganhar, né? Porque essa transparência ajuda nessa busca pelo autoconhecimento, e ela sabe que ela está sendo ferramenta para ajudar outras pessoas nesse processo de autoconhecimento, e a gente vai se sentindo mais responsável, né? Então a gente quer buscar mais, a gente quer aprender mais para poder levar para as pessoas. Obrigada pela oportunidade, por todo mundo que segue a Débora que está aqui. Fiquem atentos, então, à abertura das vagas na segunda-feira. Hoje tem mais live à noite, que essa semana tem live todos os dias às 20h30, se vocês quiserem acompanhar. Convido vocês para a live às 20h30. E amanhã tem 2 lives fantásticas. De manhã é de uma outra profissional de educação física que fez a leitura biológica por problemas de útero também. E à noite, ela de manhã, 10 horas de Brasília. Foi uma live extra também, que não estava na programação. E de noite tem a live de uma pessoa seguidora do meu conteúdo, que ela conseguiu ficar sem dor ao entender a função da dor antes de fazer a liberação miofascial. Caiu tanto a ficha para ela do que ela estava brigando,
que no dia seguinte ela conseguiu ir trabalhar sem dor, sendo que na semana passada ela tinha desmarcado o compromisso por conta de dor. Olha como o simples entendimento já auxilia a gente no processo do dia a dia, né? E assim a gente vai, né? E os seguidores da Tamires, quem quiser conhecer os livros mágicos, tem no YouTube. Super indico. No YouTube, canal Livros Mágicos, ou no Spotify também, Livros Mágicos. Vocês encontram todos os livros que eu já li, que são todos assim sobre autoaprimoramento, autocura e terapias e tudo assim dessas coisas que a gente gosta. Muito bem, gente. Então, ó, bom finalzinho de tarde para vocês. Quem comparecer mais à noite, até as 21h30 de Brasília, eu aguardo vocês. Débora, muito obrigada pela sua presença. Nada, gratidão, gratidão. Imensa. Tchau, beijo, tchau. Gente. Tchau, tchau.